Aprendemos. Ezequiel capítulo 16. Aleluia. Preste um pouquinho de atenção, bem rápido. Não vamos perder muito tempo. Atente para isso. Vamos prestar atenção. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 16. Aleluia. Versículo 60. Preste atenção. Aleluia. Há uma sentença em Ezequiel 16. Não esquece de mim. Ele começa com a infidelidade de Jerusalém. A infidelidade, uma traição, um abandono, uma entrega. Jerusalém tem violência, tem tristeza, tem traição, infiel Jerusalém. Mas na sua infidelidade ainda há uma esperança, há uma aliança de Deus, há uma esperança. Deus está dando uma esperança, uma aliança para Jerusalém, para o povo dele, Israel. Aleluia. Diz assim: mas eu me lembrarei da aliança, no verso 60, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ezequiel 16, versículo 60. Mas eu me lembrarei. Ele está dizendo que vai lembrar da aliança que ele fez, de uma aliança que ele fez, de uma aliança que ele fez contigo no dia da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Pai querido, te agradecemos por essa palavra. Fala conosco de forma clara, direta e precisa. Fala conosco, meu Deus. Precisamos ouvir a tua voz e entender um pouco mais de ti. Ser conosco é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Sente dando glória a Deus. Escute isso. Escute um pouco de Ezequiel, para a gente entrar na palavra propriamente dita. Eu quero fazer essa leitura para você. Nabucodonosor havia capturado Jerusalém em 597 a.C. Levou consigo o rei Joaquim, a família real, os principais cidadãos e artesãos de toda a província, de todo Israel. Ezequiel fazia parte desse primeiro grupo de deportados. Preste atenção. Sua esposa morreu durante o cativeiro, pouco antes de Jerusalém ser destruído pelos babilônios, em 586. Se o profeta tinha 30 anos de idade quando iniciou seu ministério, e essa data corresponde ao 5º ano do exílio do rei Joaquim, então Ezequiel tinha por volta de 26 anos quando foi levantado para o exílio. Quando ele foi levado para o exílio, ele tinha 26 anos. Entendeu isso? A última data registrada no livro, 26 de abril de 571, demonstra que o ministério de Ezequiel compreendeu pelo menos 23 anos, até por volta dos seus 50 anos. E as circunstâncias da sua morte são desconhecidas. Isso é para nós entendermos o chamado de um profeta. Porém, Ezequiel está sendo treinado, levantado para outra coisa. Ele quer outra coisa. Ele não sabia ainda o chamado de Deus para a vida dele. Ezequiel não sabe. Presta atenção. Ezequiel era um sacerdote. O sacerdote iniciava o seu serviço no templo aos 30 anos. Olha o chamado desse homem. Ele quer ser sacerdote. Ele quer trabalhar no templo. Ele quer trabalhar. É um homem que não para. É um homem de integridade, de intimidade. É o chamado de Ezequiel.
quer intimidade. Ezequiel quer intimidade. Glória! A última data registrada, né, é Ezequiel. Entretanto, no ano em que Ezequiel deveria estar iniciando o seu serviço no templo, ele estava vivendo na Babilônia. Presta atenção, o que separava, o que estava separando o sonho de Ezequiel, que ele queria ser, mas tinha um chamado, e um chamado de Deus para ser um profeta. Aleluia! Aleluia. 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros. A cerca de 1.100 quilômetros de Jerusalém. Foi esse momento significativo da sua vida que Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Ele quer ser sacerdote, mas o chamado é profeta. Aleluia! Eita glória! Eu quero ser profeta. Não, Ezequiel. Eu quero ser sacerdote. Ezequiel está falando. Mas Deus está dizendo, não, eu preciso de um profeta. E esse profeta é você, Ezequiel. Você se encaixa perfeitamente nos meus planos. Você está bem encaixado nos meus planos. Ezequiel significa Deus torna forte. Glória a Deus, aleluia! Eita glória! Fortalece. Deus muitas vezes se dirige a Ezequiel usando a expressão filho do homem. Já escutou essa expressão no Novo Testamento? Eita glória! Aleluia! Neste livro, essa expressão enfatiza a fragilidade e insignificância humanas quando comparada com a transcendência de Deus. Contraste ao uso da mesma expressão como um título messiânico, diretamente direcionada para Jesus. Esse é Ezequiel. Esse é Ezequiel. O livro de Ezequiel tem muitas características. E o livro dele, um livro profético, inteiramente autobiográfico, ele escreveu. Ele foi escrito na primeira pessoa, a partir da perspectiva do próprio profeta, Ezequiel. Se comparado com outros livros proféticos, Ezequiel apresenta um número maior de ações simbólicas. É essa. Ezequiel identificava como uma mensagem. Ele sofreu no próprio corpo as consequências de representar Deus diante da nação e de representar a nação sob o julgamento de Deus. Ezequiel também faz uso de muitas parábolas e provérbios. A profecia de Ezequiel teve profunda influência em Apocalipse. Muitos dos temas do profeta reaparecem nesse livro. Diversos temas dos ensinamentos de Ezequiel são usados com alguma frequência. E quais são essa frequência? E o que diz os títulos que muitos pregam? A santidade e a transcendência de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, responsabilidade individual. Esse é Ezequiel. Ezequiel é exemplo. Ele ouviu a voz de Deus. Esse é Ezequiel. Ezequiel no capítulo 3, o verso 4 diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Deus direciona, Ele levanta esse homem, mas tem um direcionamento. Deus está levantando para um direcionamento. Tem um direcionamento, tem uma direção. Não está perdido, não está à deriva, não está perdido, ele tem um norte. Ele sabe para onde vai. Deus está direcionando, Deus está levantando, Deus está capacitando, Deus está ungindo o profeta que queria ser sacerdote. Nem há muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de dura coração. Ele que diz: duro o teu rosto contra o rosto deles, é dura a tua fronte contra a sua fronte.
Fiz a tua fronte como um diamante, mais dura do que a pedemeira. Não as tema, por nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Escute. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eis, pois, vai aos do cativeiro, lá em Babilônia, aos filhos do teu povo, e quer que ouça que deixe de ouvir. Fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus. Deus trabalhando no caráter, na personalidade e direcionando agora, não sacerdote, mas profeta Ezequiel. Aleluia. Deus trabalhando. Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. Escute isso. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você no dia da sua mocidade, e com você estabelecerei uma nova aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Quais são as características de uma aliança de casamento? É inquebrável o ciclo. É inquebrável. É um ciclo, é aliança. Não é isso mesmo, missionário? Sem início e sem fim. Aqui, ó, é um anel, mas você não vê nem início e nem fim. É como aliança. Meu Deus. Quais são as características de uma aliança de um casamento? Qual é a aliança? Quais as características? Como definiria uma aliança? Um acordo entre duas partes, um pacto, um compromisso, um contrato, um tratado, uma fusão. Quem é que deve garantir o cumprimento de um pacto? Desenvolvimento, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Quem e que deve garantir o cumprimento? A Isaías 54:10. Qual é o conceito de aliança? É uma aliança que Deus está fazendo com Israel. É uma aliança que Deus está fazendo com os filhos dele. É Deus que está fazendo uma aliança. E está dizendo que vai lembrar dessa aliança quando eles eram moços, quando eles eram novos. Deus está firmando uma aliança. Uma aliança. O conceito de aliança perpassa tanto no Antigo Testamento como no Novo. É um conceito bíblico que aponta para Deus e o seu projeto de criar e redimir um povo para si. Um povo separado, um povo que prega, um povo, Isabelle, que vai levar a palavra de Deus. Porque o conceito de aliança é isso, é separação, é um povo que vai ouvir. E ele está dizendo no versículo 16 do capítulo 16, 15, 16. Aleluia. O 15. Aleluia. Melhor dizendo, no capítulo 16, no verso 60. Deus está firmando um compromisso. Diz assim: mas eu me lembrarei da aliança. Ele tem uma responsabilidade com o povo dele. Deus tem uma responsabilidade comigo e contigo. E ele lembra disso. E ele está fazendo uma promessa. E que promessa é essa? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Aleluia, glória a Deus. Firme uma aliança com Deus. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete as duas partes. A fidelidade sob pena de vida ou morte. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Derramou o sangue dele para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O pacto dele não quebra, é eterno. É
E por isso que eterno é que nós estamos aqui. A comunhão de Deus com o seu povo é o pano de fundo por trás de todas as alianças feitas na Bíblia. Ele fez uma aliança com Adão. E que aliança é essa? É a aliança da criação. Lembra disso? Relacionamento original entre Deus e a humanidade, Gênesis 3. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, ele deixou clara a responsabilidade humana na sua relação com Deus e com a criação. Adão quebrou essa aliança, Deus não. Adão quebrou a aliança, mas Deus não quebrou a aliança. Mas Deus havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo, e essa aliança nunca mais seria quebrada, porque nós agora temos uma aliança eterna em Jesus Cristo. O descendente que faria a cabeça da serpente, que pisaria a cabeça da serpente, é uma aliança quebrada, na qual foi redimida na cruz do Calvário pelo meu e o teu Jesus. Temos uma aliança com Jesus, mas a aliança adâmica foi quebrada pelo pecado, mas Jesus restabeleceu essa aliança, uma aliança eterna. Aleluia! Uma aliança eterna. Glória a Deus. Aliança de preservação. Noé, uma aliança de preservação. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé e sua família. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser toda ela destruída, mas Deus teve misericórdia e impediu Noé de se afundar nesse nível de depravação, o salvando na arca. Na sequência, Deus prometeu que não mais destruiria a terra. É uma aliança com Noé, uma aliança com Noé de preservação da raça humana. Deus tem aliança ou não tem? Aliança de promessa com Abraão. Tem uma aliança de promessa com Abraão. Deus fez diversas promessas a Abraão: terra, um filho, descendente. Mas no cerne de tudo isso estava: em ti e serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, aleluia. Aí, teve glória a eles, Brasil. Teve glória. Por causa daquilo lá, daquela aliança, todas as famílias da terra, todas as famílias da terra seriam benditas. Nós estamos benditos hoje, porque naquele tempo teve uma aliança, e Jesus Cristo manteve essa aliança. Temos uma aliança. Temos uma aliança. Na descendência de Abraão viria Jesus, o Cristo prometido, Salvador de todas as nações. Temos uma aliança. Moisés, aliança condicionada, incondicional, vindo de Deus. Não precisa de condicionamento nenhum. O que ele quer fazer, ele faz, pronto, e acabou. Mas Moisés, Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Conforme nós estamos conversando aqui, Deus falava como Moisés. Deus falava claramente com Moisés. Sim ou não? É uma aliança que Deus tem com o povo, que tem com o ser humano, que tem comigo e contigo. Deus fala com Moisés como conversa com um amigo. Através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo, exteriorizando qual era a sua vontade. Deus diz para Moisés: a minha vontade é essa. Você vai tirar o povo do Egito, você vai passar pelo Mar Vermelho, você vai atravessar o deserto, você vai entrar na terra prometida. Tem uma promessa, tem uma aliança. Nós vimos, nós lemos, nós estudamos, nós ouvimos Deus fazendo promessa, Deus dando uma promessa. Tem promessa para todos nós, de todos os lados: adâmica, abraâmica, a com Moisés, com Jesus. Aliança com Israel, aliança condicionada. Ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel bênção ou maldição. Está lá em Deuteronômio 11, 26, 28.
Se o povo desobedecesse, seria espalhado por toda a terra. Contudo, Deus mesmo assim promete que iria reuni-lo, trazendo de volta a terra prometida, para permanecer sempre na sua presença. Deuteronômio 30, o verso 1 ao 20. É promessa. E ele, quando ele, olha só, e quando ele diz que tem promessa, ele cumpre. E se é em vida, e se ele disse que a promessa é em vida, é em vida. Mantenha fiel, mantenha sua fidelidade. Ele é fiel para cumprir. Mantenha a tua fidelidade. Davi, aliança do reino. Vai ter um reino. Aliança. Na aliança davídica, Deus promete que sua linhagem viria um rei permanente. Surgiria um rei permanente. Escuta isso aí, pega isso aí para você. Deus promete que da sua linhagem viria um rei permanente. Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor estabeleceria seu reino eternamente no meio do seu povo. Sabemos que esse cumprimento se deu em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Nós temos um cumprimento, temos Jesus Cristo, uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança perpétua. E é Ele que nos levanta, é Ele que nos capacita, e é Ele que está nos usando. Glória! E vai te usar poderosamente. Ele que vai nos curar, Ele que vai nos levantar, Ele que vai nos erguer. Temos uma aliança. Glória a Deus. Jesus Cristo, nova aliança. Essa aliança fala de redenção, de amor, de unidade, de eternidade. Jesus Cristo, uma nova aliança que fala de amor, que fala de unidade, que fala de eternidade. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer a unidade, uma comunhão com o seu povo. Ele sempre quis ter comunhão com o povo, ele sempre quis ter unidade, ele sempre quis ter amor com o povo, ter um relacionamento. Deus sempre quis assim. O alvo de Deus no longo da história é estabelecer uma unidade, uma comunhão com o seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de Jesus Cristo. Temos, por isso que pregamos, por isso que insistimos. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Ele batiza, Ele levanta, Ele erga. Por isso que nós temos essa aliança e sabemos que tem algo no futuro nos esperando. O nosso lar não é daqui, a nossa vitória não é daqui, a nossa bênção não é daqui, a nossa vitória é no céu. O céu está nos esperando. É a nossa casa. É a nossa casa, é a nossa morada. Tudo isso aqui é passageiro. Vai passar, vai passar. Eu passarei, o púlpito passará, o celular passará. O celular nós trocamos todo ano. O relógio quase não tem mais utilidade. Quase não tem. O celular faz quase tudo. Sim ou não? É. Tudo isso é passageiro. Mas Jesus não passa, Ele é eterno. Eita glória! Eita glória! Aleluia! E quer que sua igreja também esteja unida nele, em santidade pelo Espírito Santo. Olha que lindo! Esse pacto original em Israel se estende a todos os povos da terra para serem pela fé, pessoas unidas no mesmo amor, conhecimento e obediência de Deus. É um pacto com Jesus. Eu tenho um pacto com Jesus. Eu quero um pacto eterno com Jesus. Eu quero ir para a glória com Jesus. Então eu não vou quebrar esse pacto. Não quebra esse pacto que tu tem com Jesus. Deus estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo, comigo e contigo. Ao longo da Bíblia vemos que Ele concedeu graça e vida, redenção. Agora sabemos que isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. E hoje, por meio da fé nele, através do Espírito Santo que habita em nós, podemos ter comunhão com Deus e viver consoante a sua vontade e propósito. Mas se falharmos, nós temos uma aliança com Deus. Nós vimos uma aliança com Abraão. Nós vimos uma aliança com Moisés. Nós vimos uma aliança com Israel. Mas nós vimos a maior das alianças, a aliança com Jesus Cristo. Mas se nós quebrarmos essa aliança, e se nós em algum momento falharmos nessa aliança,
E aqui eu termino. É uma palavra muito rápida. Se nós falharmos, mesmo quando falharmos, Deus não falha. Ele está olhando para você, Ele sabe que você vai falhar. Ele sabe que em algum momento você pode falhar. Mas Ele não falha, Ele está velando por você. Ele está te olhando, Ele está te olhando. Ele é sempre fiel e eternamente. A sua aliança e assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Ele vai cumprir, a aliança dele é essa: fidelidade. Ele mantém a fidelidade. Ele não quer que ninguém se perca. Não perca os teus momentos com Ele. Não perca a tua vida por um momento, em nome de Jesus. Não perca a tua vida por algum momento. Não perca o contato por algum momento, por um momento de prazer, por um momento de sentimento. Não perca o teu momento com trocas, com coisas que não vão te edificar. Não perca tempo. Aleluia, glória. Sua aliança é assegurar o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Ele espera que continuamos comprometidos com Ele. Ele espera que continuamos comprometidos com Ele. Ele está esperando isso de mim e de você. Aleluia, glória. Ele está acreditando que você vai manter o compromisso, a aliança. Mantenha-se de pé, mantenha essa aliança com Ele. Não ceda, não caia, em nome de Jesus. Firme a sua aliança com Deus. Somente permanecendo em Cristo conseguiremos ficar firmes e fiéis com a aliança com Deus. Eu convido você a estar de pé.